A nossa reunião hoje é, assim, raiz, né? Nós temos professores com vínculo com a EMESCAM, são professores da EMESCAM, e o Silvio, que tem raiz na EMESCAM, já que ele foi professor do curso de farmácia. Mas eu queria, nesse momento, fazer reverenciar uma pessoa que está aqui presente, que é a Annelise. Annelise Schecker. Ela foi aluna nossa, já tem algum tempo, né, Annelise? Não sei a data da formatura sua. A Annelise é recordista mundial, ela vai para o Guinness, da pessoa que tem o médico no mundo que tem direito de atuar, tá, no maior número de países do mundo. Ela tem direito de atuar no Brasil, porque ela tem CRM, ela tem direito de trabalhar na Bélgica, eu acredito, na França, sem dúvida nenhuma, na Inglaterra, com toda certeza, eu imagino que em toda a Europa, porque a União Europeia, ela tem direito a trabalhar nos Estados Unidos, na Austrália e se bobear na Espanha também. E ela fala fluentemente todas essas línguas, acho que ela não fala mandarim, tá? A Annelise, ela está aqui para dar um alô, mas eu quero só apresentar que ela é uma companheira nossa aqui na EMESCAM, lá da Austrália, é uma companheira nossa porque ela, frequentemente, nós temos alunos nossos que participam de intercâmbio via CLEV, o setor de internacional está aqui presente, e a Annelise é a nossa parceira nisso. Hoje ela não vai falar, mas na semana que vem a Annelise estará com a gente, tá? Para discutir o que o governo, que o sistema de saúde da Austrália fez em relação ao Covid. O Brasil é um país continental, por isso que está a quantidade de pacientes. A Austrália também é um país continental. Tá? O Brasil tem uma quantidade maior de habitantes, certamente, uma quantidade maior de habitantes, mas não tem essa quantidade exorbitante de pacientes e de mortes como tem no Brasil, e não há nem sequer a discussão se é cloroquina ou tubaína. Annelise, só por favor, você dá um alô para as pessoas antes de começar a reunião, Annelise, por favor, você abre o seu microfone. Oi, pessoal, boa noite aí, aqui é bom dia, são 8 da manhã, e é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar com o professor Nilo e com todo mundo da escola, professor Medina, e agradeço aí a introdução, e semana que vem eu vou trazer um material bom sobre como que a Austrália atuou contra o Covid, está atuando contra o Covid sem politizar, sem uso de medicação, sem evidência científica e sem briga política, né? Sem esse problemão aí. Tem muitas diferenças, a gente vai falar semana que vem, eu agradeço a oportunidade e o convite do professor e vou assistir um pouco da reunião de vocês e é só isso. Beijão, Annelise, muito obrigado pela sua presença. Beijão. A nossa mesa hoje está composta de 5 debatedores. O Rodrigo, professor de microbiologia, que vai falar um pouquinho desse tal de coronavírus. Que bicho é esse? O Silvio, que é uma referência na área de diagnóstico no Espírito Santo, tá? Especialmente na área de biologia molecular e na área de sorologia, vai falar um pouquinho para a gente o que é esse tal de PCR em RT que demora aqui no Brasil 5 ou 6 dias para saber, que tempo real é esse, tá? E vai falar um pouquinho, desmistificar um pouquinho a questão da sorologia. Para que presta essa sorologia? Para que se presta essa sorologia? 3 outros convidados, professores. A professora Dimítria ela não é formada na EMESCAM, mas ela tem gene da EMESCAM, é filha do Dr. Décio, e ela é ponta na área de cuidados primários aqui da EMESCAM no internato. Ela vai falar sobre cuidados primários em pediatria, em Covid, exatamente o que ela faz na Prefeitura Municipal de Vitória. A doutora Lívia dispensa a apresentação, vai falar sobre o protocolo da Santa Casa, e o doutor Jansen, se estiver aqui, o Jansen está muito ligado em assistência em terapia intensiva, às vezes não tem hora de sair da sala, ele vai falar sobre como é que funciona o atendimento na terapia intensiva. E Lauro, mais a Raquel Altoé. Raquel é reumatologista. Ela trabalha na Santa Casa atendendo Covid. A Raquel dá plantão
de pronto atendimento aqui na prefeitura, atendendo o Covid, e eu queria muito saber um pouquinho da experiência de cada um. Sem maiores delongas, num prazo máximo de 15 minutos para cada um dos apresentadores, porque no final terá um pequeno debate, tá certo? Eu começaria pelo Rodrigo. Rodrigo está na sala, né, Rodrigo, por favor? Peço a todos os companheiros que desliguem os seus microfones daqui para frente e vamos ouvir o doutor Rodrigo. Estou, professor. Estou aqui, sim. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, aqueles que foram meus professores, inclusive, vários na sala. Então, com certeza, é um momento bem importante, né, para a gente poder dividir um pouco desse conhecimento, né, e absorver bastante conhecimento aí com os meus mestres, tá? Eu trouxe algumas informações, eu gostaria de compartilhar uma tela para trazer alguns dados e também trazer algumas imagens que podem me ajudar a mostrar um pouquinho do que é, né, como o professor disse, do que é esse bicho, né, do que é esse coronavírus. Bom, então, para fundamentar essa apresentação, eu busquei alguns artigos no PubMed, fiz o possível para que tudo fosse muito bem atualizado, né? Mas eu peço perdão se de 3 horas da tarde para agora surgiram mais uns 10, 15 artigos e fez com que a apresentação ficasse desatualizada. Mas eu confesso que me esforcei bastante. Então, esses são alguns dos artigos, todos foram publicados de março para cá, sendo que alguns foram publicados agora na última semana. Bom, por que a gente está discutindo isso aqui, né? Eu acho que dentro de um desses artigos tinha essa tabela, eu achei muito pertinente demonstrar, né, o motivo da gente discutir coronavírus. Bom, essa tabela mostra algumas das pandemias que aconteceram aí nos últimos 700 anos e, sem dúvida, o coronavírus ele precisa e ele está inserido dentro dessas 5 principais pandemias que aconteceram nos últimos 700 anos. Então, a gente está falando de história, né? E eu tenho certeza que daqui a muitos anos, algumas centenas de anos, a gente vai voltar a falar, outros professores, outros estudantes e cientistas vão falar sobre o SARS-CoV-2, sobre o coronavírus, né? Bom, a peste negra lá no século XIV matou mais de 50 milhões de pessoas, a gripe espanhola matou entre 40 e 100 milhões de pessoas, depois vem a gripe suína, aí em 2009, que matou aproximadamente entre 50 e 575 milhões de pessoas, não se sabe o número exato, e agora, infelizmente, né, esse artigo foi publicado em dia 11 de junho, tinha um número de 300 mil, eu já atualizei esse número aqui, arredondando para 445 mil vidas, né, que se perderam. O que existe de comum? Bom, a taxa de mortalidade, né, o que se sabe até agora, ela se aproxima muito de 3%, né, um valor um pouco menor de 3% na média. Logicamente, essa taxa de mortalidade ela vai variar de grupo etário e também, inclusive, quando ocupacional, né, quando é admitido, quando é adquirido durante o trabalho dentro de hospitais, dentro de UTI, essa taxa de mortalidade, com certeza, ela é um pouco maior do que esse número que a gente está apresentando aqui, mas na média a taxa de mortalidade é próxima, um pouco menor do que 3%. Diferente do SARS-CoV, né, que surgiu em 2002, primeiro próximo aí do SARS-CoV-2, esse atual, que a taxa de mortalidade era em torno de 30%, né? Talvez esse seja um dos motivos, aí, essa alta taxa de mortalidade dele seja um dos motivos dele ter durado um tempo um pouco menor, né? Essa pandemia durou aí aproximadamente 1 ano, ok? 1 ano e meio, tá? Bom, o que se destaca em relação a esse novo coronavírus, já utilizando ainda essa tabela? Principalmente a taxa de transmissão. Nós temos uma taxa de transmissão aproximada de 2%, um pouco maior do que 2%. Né? É uma taxa de transmissão elevada. A gente pode ter como referência, por exemplo, o resfriado comum, que também pode ser causado por um coronavírus, e a taxa de transmissão é um pouco menor do que 1,4%.
Então, o que se observa até o momento é que a taxa de transmissão dessa nova pandemia, ela é muito alta. E isso tem trazido um impacto importante em relação à sua disseminação. Bom, então é por isso que a gente está falando, né? A gente está falando de história, né? E é por isso que é importante discutir, né? Aquilo que não é discutido é lembrado, e aí as pessoas às vezes começam a relaxar, e não há motivo nenhum para a gente relaxar, né? O que a gente precisa discutir sempre para a gente se manter alerta. E os cientistas têm feito isso, né? Se a gente fizer uma pesquisa rápida no PubMed, apenas nessa base de dados PubMed, a gente digitar SARS-CoV, por exemplo, a gente tem, né? Eu fiz isso aqui ontem, 11.867 resultados, entre artigos completos, revisões, né? 11.686 resultados, sendo que a gente pode observar aqui nesse gráfico que apenas esse ano, desses 11.800, apenas esse ano foram 7.300 artigos publicados com SARS-CoV. Né, houve um pico aqui em 2002, 2003, porque vem o SARS-CoV-1, né, foi descoberto nessa época, mas o pico maior é nesse ano. Se a gente mudar o termo aqui, digitarmos coronavírus, né, de 1949 até 2020, nós temos quase 30 mil resultados, né, 30 mil publicações. E mais uma vez a gente pode notar um pico aqui. Dessas quase 30 mil publicações em mais de 60 anos, quase 15 mil foram publicados nesses primeiros meses de 2020. Em poucos meses foi publicado a mesma quantidade de artigo em 60 anos, quando se fala de coronavírus. Eu acho que isso representa bem o que tem, o significado do coronavírus para a comunidade, né? Outro dado que pode impressionar a gente também, se a gente fizer uma busca no Global Clinical Trials, a gente observa, né, digitando aqui SARS-CoV-2, né, onde estão registrados aqui nesse Global Clínico os ensaios clínicos que estão sendo realizados no mundo. Então, se a gente digitar SARS-CoV-2, eu delimitei, né, logicamente, né, SARS-CoV-2, agora, esse semestre, eu delimitei nesse semestre. Nós temos 1.166 estudos clínicos sendo realizados no mundo. Os que estão registrados, né? Os que estão registrados, fora aqueles que não estão registrados. Alguns estão recrutando, outros já recrutaram, estão começando, mas o que chama a atenção é o fato de nós termos 1.166 estudos clínicos digitando SARS-CoV-2 apenas nesse semestre. Então, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão atuando, né, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, com trabalhos mais bem fundamentados ou não, mas o mundo está se mexendo, né, e a gente também, né, por isso nós estamos aqui discutindo junto com esse grupo de professores. Bom, então a partir de agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a estrutura desse vírus, essa é a minha função aqui hoje, e a gente vai discutir e inserir algumas informações que podem ser importantes, né, para o diagnóstico e pode ser importante para a clínica. A gente tenta focar principalmente a gente relembrar, né, que passa a impressão em alguns momentos que esse vírus surgiu agora. Nossa, inventaram um novo vírus, surgiu um novo vírus, mas na verdade, desde 1937, né, esse vírus foi isolado. Nessa época, por Benoit e Hudson, eles isolaram esse vírus porque ele estava causando um surto de doença em frangos, né, uma doença respiratória também em frangos, em 1937. Demorou bastante tempo, de 1937 até 1965, vários estudos foram feitos com esses vírus, né? E Tyrrell e Benoit, né, em 65, fizeram um cultivo isolado, né, isolaram o vírus de traqueia de um jovem estudante, né, que estava manifestando uma doença respiratória, e a partir desse cultivo de uma amostra coletada na traqueia desse estudante, eles isolaram um vírus, fizeram a microscopia e perceberam pela microscopia que esse vírus ele era muito parecido com o vírus de frango isolado em 1937, posteriormente, né, confirmaram que se tratava de um coronavírus. Então esse é o primeiro registro aqui em 1965 do coronavírus causando doença em humanos. Só para adiantar, hoje nós já temos 7 coronavírus que causam doença em humanos, daqui a pouco eu vou reforçar isso aí. Continuando a história, então de 37 pula para 65 e de 65 eu vou pular para 2002. Aqui começa um grande impacto da ação dos coronavírus, né? Quando ocorre a síndrome respiratória aguda grave, SARS, provocada por um vírus que, naquela época, foi chamado de SARS-CoV.
né? Então, foi a primeira vez em que um coronavírus foi responsável por uma pandemia. Nessa época, mais de 29 países foram, pacientes de 29 países foram diagnosticados com a doença, foram mais de 8.400 doentes, né? 8.400 contaminados, com uma taxa de mortalidade de 10,8%, né? O que levou a óbito 916 pacientes. Então, foi uma altíssima taxa de mortalidade de 10,8%. Né? Só reforçando, a taxa de mortalidade do SARS-CoV-2 atual é um pouco menor do que 3%. Bom, se passaram aí aproximadamente 9 anos, quando em 2012, na Arábia Saudita, surgiu mais um coronavírus. A esse deram o nome de MERS-CoV, né? Causava também uma pneumonia aguda e uma falha renal no primeiro paciente, no paciente 1, né? Foi isolado então um novo coronavírus chamado de MERS-CoV, e também foi isolado nessa época o mesmo coronavírus em camelos, né? Então eles conseguiram perceber e descobrir ali qual era, né, o vetor intermediário desse vírus. A taxa de mortalidade, nesse caso, do MERS vírus foi de 34,4%, e assim, né, esse vírus foi identificado como um dos mais mortais, né, da história aí, da humanidade. Né? Felizmente, houve um controle, né, dessa disseminação, mas, infelizmente, em torno de 9 anos depois, mais uma vez, 8, 9 anos depois, surgiu mais um coronavírus. Então, a história agora é a história recente, né, 2019, 2020, né, no dia 26/12 de 2019, foi internado um paciente em Wuhan, né, na China, todo mundo já ouviu falar muito esse nome, né, com manifestações de uma pneumonia grave, né, e logo depois vários outros pacientes tiveram a mesma manifestação. O que todos esses pacientes tinham em comum é que eles tinham, de uma forma direta ou indireta, contato, né, com um mercado, uma espécie de feira livre de Wuhan, onde são comercializados animais, inclusive animais exóticos. Né? Bom, eu já adianto para vocês que a verdade é que a vigilância, oficialmente os dados demonstram que foi feita uma vigilância, uma busca ativa do vírus nesse mercado e não foi encontrado. Né? Essa busca foi feita pelo governo chinês. No dia 7/1, então, foi anunciado rapidamente, né, em pouco mais de uma semana, foi anunciado, então, a descoberta de um novo coronavírus, que à época foi dado o nome de 2009 nCoV, né, N de New, né, então 2009, novo coronavírus de 2009. Já no dia 10, já haviam sequenciado todo o seu material genético, já haviam sequenciado todo o seu RNA, ok? No dia 11, a Organização Mundial da Saúde já deu nome à doença, né, que até hoje fica, que é Covid-19. Então, o nome da doença, Covid-19, né? A doença do coronavírus. 19, para se lembrar aí que ela iniciou em 2019. E posteriormente, né, por meio da sociedade, do Comitê Internacional, né, de Virologia, considerando o sequenciamento genético, considerando a árvore filogenética, considerando os sintomas da doença, essa associação deu o nome, então, a esse vírus de SARS-CoV-2. Então, ele deixa de ser chamado de 2009 nCoV e passa a ser chamado de SARS-CoV-2, né? Principalmente por causa da característica do vírus de 2002, né? O SARS-CoV. E esse, então, é o SARS-CoV-2. Ok? O nome SARS-CoV-2 nos remete, além da gravidade da doença e da característica da doença, né, uma síndrome respiratória aguda grave, também nos remete ao nome do vírus. Então, é uma síndrome respiratória aguda grave provocada por um coronavírus, e nesse caso é o coronavírus 2, já que o 1 foi aquele de 2012. Bom, dentro dessa classificação filogenética, é assim que se encaixa o SARS-CoV-2. Eu já adianto para vocês que ele está aqui, ó. Esse aqui é o SARS-CoV-2. Ele vem, né, essa espécie SARS-CoV-2 que infecta os humanos, ele vem do Sarbecovírus. E o Sarbecovírus, ele vem do gênero Beta-Cov. Então, é importante a gente saber que existem quatro gêneros, né, derivados do coronavírus de importância clínica, que são o alfa-coronavírus, beta-coronavírus, gama e delta-coronavírus. O SARS-CoV-2, ele é proveniente do gênero beta-coronavírus,
ok? Beta-coronavírus. Esse beta-coronavírus, na verdade todos, né? O alfa, o beta, o gama e o delta, todos eles são ortocoronavírus que fazem parte da família Coronaviridae, né? Coronaviridae. Iridae significa família, então família dos coronavírus, né? Então, alfa, beta, gama e delta fazem parte da família Coronaviridae, sendo que o SARS-CoV-2 é um beta-coronavírus. Então, a gente está lidando com um beta-coronavírus. É importante a gente saber também e reforçar, eu até havia dito anteriormente, que existem sete coronavírus que causam doença em humanos. 4 deles causam doença leve. É o famoso resfriado, né? O coronavírus, ele é responsável, é o segundo principal responsável por resfriado. Então, todos nós que estamos nessa sala, em algum momento da nossa vida, a gente já foi infectado por coronavírus, só que, felizmente, né, foi uma doença leve, né? Pode ter sido o HCOV-229, o NL63, ou o OC43, ou HKU1. Então, algum desses 4 aqui, né? Esses 2 aqui são alfa-coronavírus, esses outros 2 são beta-coronavírus. Mas, além desses 4 que causam doença leve, existem aqueles 3 que causam doença grave. Todos eles já citei anteriormente, né? O MERS-CoV, o SARS-CoV e agora, atualmente, o SARS-CoV-2. Ok? Então, é assim que se encaixa, filogeneticamente falando, o grupo dos coronavírus de importância clínica. O que se sabe até agora é que o MERS-CoV, ele tem uma origem, né, fazendo essa análise filogenética, ele tem uma origem, ele foi identificado, foi percebido, né, a presença desse MERS-CoV, do SARS-CoV e também do SARS-CoV-2, que ele tem uma origem em morcegos, né? Eles perceberam isso por isolamento desses coronavírus em morcego e também pelo fato do morcego ter o mesmo receptor celular que nós temos, né, que é o ECA, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? O que já se sabe também é que esse MERS-CoV utilizou como hospedeiro intermediário o camelo para alcançar os humanos. O SARS-CoV utilizou como hospedeiro intermediário esse animal aqui, né, típico lá da região da China, que é o civeta, ou muçangue, ou gato civeta, ou palm civets, como eles chamam em inglês, que esse animalzinho aqui é o intermediário, né, o que conduz o vírus até os humanos. Em relação ao SARS-CoV-2, ainda há algumas suposições, alguns estudiosos indicam que pode ser, mais uma vez, né, o gato civeta. Oi. Rodrigo, por favor, você poderia... 5 minutos, você acha que é suficiente para você terminar? Mais 5? Você conseguiria terminar em 5 minutos? Acho que sim. Perfeitamente. Tá bom. Ok? Obrigado. O civeta, ou pode ser o pangolim, que vai ser esse intermediário. Bom, o coronavírus, ele é chamado de coronavírus por causa dessa estrutura que ele tem, né? Ele tem essas espículas superficiais, né? Esses espinhos superficiais, que faz com que ele se assemelhe ao Sol, à radiação solar. Então, ou a coroa solar, como os autores falam. É um vírus envelopado, isso traz algumas consequências muito importantes de RNA, um RNA de sentido positivo, né? E de um capsídeo helicoidal. Bom, esse RNA, né, diferente de outros RNAs de outros coronavírus, é um RNA grande, é o maior RNA que existe entre os vírus de RNA, ele só se assemelha ao RNA do ortomixovírus, que também é um pouco grande. É uma estrutura simples, parecida com os outros vírus, né? Não tem muita coisa de diferente, né? E o que chama atenção mesmo é essa coroa que está presente na superfície desse vírus. Bom, eu queria chamar a atenção aqui, porque isso pode ser importante para a questão do diagnóstico, né? E para algumas estruturas. Então, ele tem algumas... né? O seu RNA, né, como eu disse, então, uma fita simples de RNA longa com 30 quilobases, ele é circulado, ele é ligado aos capsídeos, que a gente chama aqui de proteína N, né, o núcleo capsídeo, então é um capsídeo helicoidal, né, então, e esse capsídeo é chamado de proteína N, além de uma outra estrutura, né, de 4 estruturas importantes. Uma é a proteína N, outra é a proteína S, vem de spike, vem de espinho, que está na superfície, então, desse vírus, ok?
Isso aqui é uma estrutura de extrema importância, é essa proteína S que faz com que o vírus se ligue ao receptor humano, tá? E também tem a proteína M e a proteína E. Então, a proteína M e E, elas estão alojadas na membrana do vírus, né? Essas proteínas M e E, elas são responsáveis pelo envelopamento do vírus lá no retículo endoplasmático rugoso e no complexo de Golgi. Então, o vírus ele é envelopado nessa região, né, e brota, né, e recebe esse envelope também nessa região. Posteriormente, ele vai brotar na célula. Então, todas essas proteínas, S, N, M e E, são proteínas que estão sendo estudadas com a possibilidade de se gerar vacina. Vale o destaque aí para a proteína S superficial. Já foi percebido em muitas vezes que essa proteína gera uma resposta imunológica muito intensa. Inclusive, ela é uma das responsáveis pela alteração. Esse material genético viral, ele é bem volátil, né? Ele sofre muitas mutações, e muitas mutações desse material é representada por meio da alteração dessa proteína S superficial. Ok? Bom, é importante também a gente reforçar que o receptor, né, dessa proteína S no nosso corpo, no corpo humano, é o receptor de ECA, né, da enzima conversora de angiotensina, né? E isso traz algumas consequências pré-clínicas, eu imagino, é provável, é possível que os nossos colegas médicos possam fazer um debate sobre isso, né? Já que o receptor é uma enzima conversora de angiotensina, existe a possibilidade que a utilização de alguns medicamentos, né, como, por exemplo, alguns antihipertensivos que atuam em ECA, possam aumentar a quantidade de ECA2, consequentemente aumentar a quantidade de receptores desse vírus no trato respiratório. Então esse receptor ele está presente no trato respiratório, inclusive no pulmão, nos pneumócitos 1, pneumócito 2, né, daí, né, a sua afinidade por células pulmonares, inclusive do trato respiratório inferior. Passando rapidamente sobre essa informação, a membrana lipídica traz algumas consequências, né? Estou aqui no penúltimo slide. O fato dele ter essa membrana lipídica, dele ser um vírus envelopado, isso traz algumas consequências, que é a sua fragilização. Então, esses vírus envelopados, eles tendem a ser mais frágeis. Esse vírus, o coronavírus, ele só não é tão frágil por causa dessa coroa, por causa desses spikes, dessa proteína S que ele tem na sua superfície, que o torna um pouco mais resistente do que os vírus envelopados tradicionais. Tanto que ele consegue sobreviver no trato gastrointestinal, e essa é possivelmente uma das formas de transmissão dos vírus, né? Por meio de dejetos fecais, o vírus também pode ser transmitido, porque ele resiste a esse ambiente por causa dessas proteínas S em sua superfície. Além disso, ele consegue resistir bem, né, em superfícies metálicas, né? A gente está falando aqui de 4 dias, 5 dias em superfícies metálicas, em superfícies de madeira, né? A gente pode falar em aproximadamente 4 horas em cobre, né? 2 a 3 dias em aço inoxidado, né? Em superfícies plásticas até 2 a 3 dias, né? Em vários estudos foram feitos análises, pode resistir até 2 a 3 dias em superfícies plásticas, com uma mediana aí de 14 horas. Então ele pode sobreviver uma mediana aí de 14 horas. E em papel, ele pode sobreviver até 24 horas. Logicamente, isso vai variar, isso depende do ambiente, da temperatura. A temperatura é um fator importante para controlar esse vírus. Vou passar rapidamente sobre isso aqui. O CDC europeu fala um pouco sobre as possibilidades de controle desse vírus, mas o que ele foca aqui? Se for superfície, se for banheiro, se for roupa, existem 3 métodos básicos: aquecimento, cloreto de sódio e álcool, né? E, para finalizar, o que vale a pena a gente reforçar, né, como controlar a proliferação desse vírus, a gente reforça aqui a ação do calor, radiação ultravioleta, vários solventes. Então, por ele ser envelopado, né, os solventes eles atuam muito bem, é importante que o etanol seja de pelo menos 70%, então foram feitos vários estudos com etanol 70%, 80%, 90%, ele atua bem. Então, éter, clorofórmio, fenóis, todos eles atuam nessa membrana lipídica desse vírus. O hipoclorito de sódio também pode atuar, né, inclusive para lavar frutas, né, utilizando hipoclorito de sódio aí a 5%, né, uma colher de hipoclorito em 1 litro d'água. Iodopovidona também, 1%, o peróxido de hidrogênio, já havia falado, 0,5%, o ácido peracético, os quaternários de amônio também, o cloreto de benzalcônio, e a clorexidina 0,5%. A clorexidina, existem alguns estudos contestando a possível atuação da clorexidina, né, mas em concentrações menores, de 0,5%, por exemplo, há certa contestação. Será que ele é ou não é bom, né?
E era isso que eu queria falar, né? Acho que essa frase é bem adequada para esse momento, acho que é por isso que eu vou passar a palavra também para os meus colegas, tá? Obrigado. Eu queria agradecer a apresentação do Rodrigo e passar imediatamente para a apresentação da Dimitri. Por favor, Dimitri, com a palavra. Eu sou Dimitri, eu sou médica de família, né? Atuo lá na MSCAM como professora, também médica na Prefeitura de Vitória. Eu tentei pontuar algo que fosse mais importante para tentar contextualizar vocês sobre o que está acontecendo na atenção primária. E eu fiquei extremamente feliz, né, de poder vir aqui e falar um pouquinho da atenção primária nesse momento de pandemia, porque a gente está num modelo integrado de saúde. E como modelo integrado, cada ponto importa, né? Então, igualmente importante falar de urgência e emergência, de atenção hospitalar, também é importante a gente lembrar da atenção primária. E como a gente já está cansado de saber, quando a atenção primária ela não funciona, a gente sobrecarrega todo o nosso sistema, né? E somado a isso, tem outro ponto. Quantas vezes a gente falou e a gente já ouviu a frase: não procure o pronto-socorro se você não tiver com falta de ar importante, se você não tiver com febre alta que não passa mesmo com uso de medicação. Então, esse paciente ele fica perdido, para onde que eu vou? Então, ele vai para a atenção primária, né? Então, assim, se eu pudesse resumir qual que é o papel da atenção primária no manejo clínico do paciente com Covid, eu poderia dizer que seria a estratificação de risco da síndrome gripal como uma forma de me auxiliar no manejo desse paciente, da gestão do cuidado desse paciente. Então, com a estratificação de risco, eu consigo saber quem é aquele paciente que é um caso leve, moderado, né, que eu vou poder estar cuidando na atenção primária e eu preciso ser resolutivo, ou então se é um paciente que apresenta algum sintoma de gravidade, eu tenho que ser rápida em identificar isso e conseguir fazer uma estabilização clínica desse paciente e fazer o correto encaminhamento desse paciente dentro da rede de saúde. Inclusive, como vai ser esse encaminhamento? Então, vai ser via SAMU, vai ser via a ambulância da prefeitura, né? Então, a gente tem que fazer a gestão desse cuidado de forma bem qualificada, né? E aí, como, então, que o município de Vitória, ele se preparou para isso? Eu vou falar bem da minha realidade, tá? Que é do município de Vitória. Então, inicialmente, veio a orientação para que a gente fizesse um atendimento fast track. Ou seja, o que é isso? Eu preciso atender esse paciente de uma forma que seja eficaz, mas que seja rápido. Ele não pode ficar circulando dentro da unidade e correr o risco de repente, infectar outras pessoas. Então, claro que cada unidade, com a sua estrutura física, com o seu quadro de funcionários, ele teve que se adaptar. Então, por exemplo, o que aconteceu comigo lá na unidade em que eu trabalho? Eu atendia numa sala, né, num consultório, que é no andar embaixo, inferior ao da recepção, uma sala com uma janela pequena, com baixa ventilação. E aí, eu passei a atender na sala da enfermagem, que é num consultório bem próximo da recepção e que na frente já tinha a farmácia. Então, o paciente, ele chegava, passava pela recepção, já era atendido no consultório, passava na farmácia e já saía, então, daquele ambiente. Para poder auxiliar, então, nesse tipo de atendimento mais rápido, algumas coisas nós tivemos que mudar. Então, por exemplo, nós passamos a atender apenas aquelas consultas que a gente chama de demanda, né, de urgências, não só de sintomático respiratório, mas também de outras urgências dentro do território. Já aquelas consultas ditas como eletivas, elas foram canceladas, né, então, assim como as reuniões de equipe, os matriciamentos, as visitas domiciliares, só que algumas consultas a gente teve que manter, então eu não posso deixar de atender uma gestante, um recém-nascido, né? E também não tem como parar de fazer a vacinação, as vacinas que fazem parte do calendário vacinal.
Claro que isso tudo muito adaptado, então, na nossa realidade, nós passamos esses atendimentos para o final do dia, para que uma gestante ela não cruzasse na unidade com sintomático respiratório. E as vacinas passaram a ter também um horário reduzido, elas têm sido feitas mais no período da tarde. Então, tudo isso para a gente tentar fazer esse movimento fast track. Além de mudar o ambiente, é claro que a forma, né, toda a paramentação também mudou, então a gente tem sim EPIs, tem touca, tem capote, tem máscara. De um mês para cá a gente tem face shield, e claro que sempre usando de uma forma muito racional, né? Sobre o atendimento em si, um paciente que vem consultar comigo, que é sintomático respiratório, além de fazer o prontuário em si, eu preciso fazer a notificação dele, eu preciso preencher uma ficha de sintomático respiratório, que é uma ficha que a prefeitura criou para poder facilitar o acompanhamento desse paciente. Daqui a pouquinho eu vou falar desse ponto de acompanhamento, que é muito importante. Além disso, eu tenho que fazer a receita, eu tenho que fazer o atestado, eu tenho que fazer todas as orientações dele, né, de cuidados gerais, de isolamento, explicar quais são os sinais de alerta, o que ele vai fazer se isso acontecer. Então, assim, o fluxo tem que ser rápido, mas a consulta em si envolve várias outras coisas, né? E quando eu preciso, então, pedir um exame para esse paciente? A prefeitura tem feito o PCR, tem liberado o PCR para os grupos de risco. Até um mês atrás, quando eu precisava pedir o PCR, eu dava solicitação para esse paciente, junto com um telefone. Só estava sendo feito na unidade de saúde de Ilha de Santa Maria. E aí, os pacientes tinham que ligar, só tinha um número, e às vezes isso congestionava a linha, né? E pacientes que tinham, preenchiam critérios de estar colhendo, eles não conseguiram colher. Então, de um mês para cá, a prefeitura incluiu a solicitação, o agendamento do exame dentro do nosso prontuário eletrônico. Então, na consulta, além de fazer tudo isso que eu falei, né, de notificação, da ficha, de receita, de atestado, de todas as orientações, eu ainda solicito o PCR e faço o agendamento no momento da consulta. Existem 2 lugares que estão fazendo a coleta hoje em Vitória, então tem a unidade de Ilha de Santa Maria e tem o PA de São Pedro. E aí, na própria consulta, eu pergunto ao paciente qual desses 2 lugares seria o melhor para ele, a gente já consegue ver qual é o dia e os horários, e ele sai da consulta já também com o agendamento do PCR. Um outro teste que também foi fornecido pela prefeitura é o teste rápido, só que esse veio para a gente numa quantidade muito pequena. E para o paciente ele ser eleito, né, um candidato a fazer esse exame, tem vários critérios. Então, assim, são poucos os pacientes que realmente a gente tem conseguido fazer. Para a minha unidade, então, veio em torno aí de 20 testes, então, assim, é um número muito pequeno, né, para uma população de 3.000 pessoas. E só uma observação que não existe um fluxo de testagem para os profissionais. Se algum de nós, então, apresentar sintomas de síndrome gripal, então a gente vai seguir o mesmo fluxo, tá? De pedir o PCR, de colher nos mesmos lugares, tá ok? Sobre o manejo clínico, vamos supor, medicamentoso, né? A mesma dúvida que existe em ambientes hospitalares, essa dúvida ela perpassa até a atenção primária. Então, assim, a mesma dúvida sobre o que seguir, o que fazer, também perpassa no nosso ambiente de trabalho, né? Não existe um fluxo, Vitória não criou um fluxo de manejo clínico, mas eu percebo que a maioria dos colegas acabam mesmo seguindo os protocolos de manejo clínico do Ministério da Saúde. Uma observação sobre as medicações que nós temos disponíveis, aí das mais famosas, vamos dizer assim, nesse momento de pandemia. Então, nós temos nas unidades azitromicina, amoxicilina, clavulanato.
oseltamivir, nós temos num número muito pequeno, então, assim, foram raros os pacientes que conseguiram retirar essa medicação na unidade, tá? Então, veio um número muito pequeno, falta mesmo. Das outras super famosas, as cloroquinas, hidroxicloroquinas, não tem na unidade, tem nas farmácias cidadãs, tá? E aí eu anotei outro ponto aqui que eu acho interessante, diferente e até um pouco polêmico, que é a questão da intubação orotraqueal na unidade de saúde. Não foi feito um fluxo, um protocolo pela prefeitura, como foi feito em outros estados, né? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro tem um fluxo bem estabelecido de como fazer o procedimento na atenção primária. A gente não tem esse fluxo bem estabelecido, mas houve um alerta do tipo, se prepare. A gente ainda não sabia como que ia ser o pico, quando e como que seria a situação. Então, houve um alerta de se preparar, caso precisasse. A verdade é que eu não sei se em alguma unidade da prefeitura houve o procedimento, até onde eu sei, não foi feito por várias questões, então as medicações necessárias para o procedimento a gente não dispõe, um ambiente adequado, como fazer a monitoração, né, monitoramento desse paciente, e até expertise também para realizar o procedimento na atenção primária é um pouco questionável, né? Mas eu achei interessante a gente trazer como algo diferente. Outro ponto que eu acho também bem interessante, que as pessoas não imaginam, é a questão da assistência ao óbito fora do sistema de saúde. Então, os pacientes que morrem dentro de casa ou num local de longa permanência, né? A unidade que abrange esse território, ela vai ser responsável, então, por estar preparando o óbito desse paciente, né? Então, se esse óbito ocorrer no momento em que a unidade está aberta, o médico, o enfermeiro, assistente social, técnico de enfermagem vão ao domicílio, o médico constata o óbito, a enfermagem prepara o corpo, se um paciente suspeito de Covid e não foi colhido o PCR, deve ser colhido, e o corpo fica preparado, então, para depois ser retirado. Se esse óbito ocorrer num momento fora de funcionamento da unidade de saúde, a prefeitura preparou uma equipe específica para fazer esse procedimento, tá? Não passei por isso, espero não passar por isso, mas a prefeitura criou um fluxo muito bem descrito do que fazer nesses momentos, tá? E um outro ponto que eu notei, que eu falei mais no início, é a questão do acompanhamento dos pacientes, né, que são notificados. Esse acompanhamento é importantíssimo, eu acho que tem feito a diferença. Como que tem funcionado? Então, o paciente notificado, ele é acompanhado via telefone por algum profissional da unidade. Geralmente são os profissionais que tiveram suas atividades impactadas, né, dificultadas devido à pandemia. Então, assistente social, psicóloga, médica que foi afastada da unidade, está em home office. Então, essas pessoas têm feito o contato via telefone. E é interessante porque, às vezes, o paciente, ele procura a primeira vez a unidade e ele está com sintomas bem leves, né? E, de repente, ele começa a apresentar uma piora, e aí, nesse acompanhamento, é possível a gente detectar isso rapidamente. E aí, no acompanhamento, já é possível, então, eu agendar esse paciente para eu poder examinar na unidade no mesmo dia ou, no mais tardar, no dia seguinte. Então, a gente consegue perceber rapidamente a mudança do paciente, e nisso eu também já consigo mudar minha conduta. Pacientes que procuram primeiramente o pronto-socorro do que a unidade,
e no pronto-socorro ele é notificado, se ele é de Vitória, ele vai ser devolvido para a unidade dele. É a unidade que vai fazer o acompanhamento e esse monitoramento, mesmo se a porta de entrada dele foi o pronto-socorro e não a unidade de saúde. E o último ponto que eu anotei, que eu também acho bem interessante falar, é sobre o 156. Então, esse número está disponível para teleconsulta. Os médicos que estão em home office têm feito esse trabalho e dentro de casa eles têm acesso ao prontuário do paciente. Então, ali naquela consulta, o médico ele já consegue fazer a notificação, o atestado, a receita, e ele já consegue, então, marcar esse paciente para ser, pelo menos, avaliado uma vez na unidade, tá? E depois, havendo outras necessidades, ele vai ser acompanhado por telefone, e havendo outras necessidades de avaliação presencial, isso vai ser feito. Tentei compilar bastante, corri um pouquinho, mas tem várias coisas para falar, e se depois tiverem dúvidas, eu só queria deixar um recado, eu acho que um pensamento, na verdade. Quando a pandemia acabar na UTI, a pandemia vai continuar na atenção primária. Por quê? Porque nós vamos ter que cuidar de toda uma demanda reprimida, né? De toda uma população enlutada que perdeu seus parentes e de toda uma população que, se não iniciou, né? Ou iniciou ou piorou alguma doença mental. Então, a UTI vai esvaziar, mas a unidade vai continuar cheia, a pandemia vai continuar na atenção primária. E aí, depois surgindo mais algumas informações, algumas dúvidas, eu vou falando. Não sei se eu corri muito, mas eu estou à disposição depois, para qualquer dúvida. Dmítria, muito obrigado, Dmítria. Você foi brilhante. Só para botar uma pimentinha, Lauro depois vai fazer um comentário, vai fazer um debate. Viu, Lauro? A gente discute muito sobre medicação, sobre cloroquina, sim ou não, etc. e tal. Agora, o protocolo do Ministério está inserido a prescrição da cloroquina. Aqui a dúvida dos médicos da Prefeitura Municipal de Vitória, olha que é da capital, e acabam optando por tratar o paciente. E no interior também, eu tenho recebido muita mensagem de ex-aluno meu: doutor, o que eu faço? Eu acho que você não precisa prescrever a cloroquina, mas eu acho que o prefeito da sua cidade, os vereadores, vão brigar com você, tá certo? Então é uma discussão muito difícil, na medida que colocam num protocolo do Ministério da Saúde, fazer ou deixar de fazer para o médico lá na ponta. Para o médico dentro do CTI, dentro do hospital, é outra história completamente diferente. Na ponta, é um baita de um problema. Agora, passou pela unidade de saúde, pensou-se no diagnóstico, é hora de fazer o diagnóstico definitivo, e eu passo a bola para o meu amigo Silvio Foleto, que vai explicar para a gente o que é o PCR em tempo real, por que o nosso tempo real demora 5 dias, tá? E a sorologia. Silvio, com a palavra, por favor. Obrigado, professor. Cumprimentar o professor Cláudio, o professor Nilo, em nome de todos os professores da escola, o meu guru, o professor Adécio Marquezini, e dizer aí que eu saí da escola, Nilo, mas a escola não saiu de mim, né? Quando eu tiro sangue, meu sangue sai verde, sabe? Quem me ensinou isso foi o Fábio Cataoca. Mas olha só, eu vou tentar trazer alguns pontos e talvez isso sejamos polêmicos. Nós estamos falando de PCR, tá? De reação em cadeia da polimerase, e no inglês é polimerase chain, de cadeia, né? De reação, tá? De início, eu vou tentar tirar uma dúvida. Se vocês me leem, eu não sou chique igual os demais professores, eu sou assim dessa época. PCR é RT. O que é RT? É real time? Não. É tempo real? Não. É transcriptase reversa. Ponto. Ponto. E por que transcriptase reversa? Na hora que eu der umas pinceladas na metodologia de PCR, vai demorar muito, eu vou dizer a vocês que
todo vírus RNA, tá, pede a ação de uma enzima chamada transcriptase reversa para codificar um DNA à semelhança daquele RNA. E por que precisa fazer isso? Porque o RNA é muito frágil, ele é de vidro, ele quebra, ele desintegra, ele desaparece, e o DNA não, ele é resistente muito mais do que isso. E aí, e a real time? Nos últimos anos, né, evoluiu-se, tirando o método de revelação da PCR, de imagens em raio-x, material radioativo, que eu fotografei para ver os pares de base aonde subia, outras revelações ainda mais difíceis do que essa, e fez-se o que nós chamamos de PCR em tempo real. Essa PCR em tempo real, vê aí um quezinho aqui do lado de PCR, tá? Então, esse quezinho que quer dizer em tempo real. E por que em tempo real? É porque depois que você termina a PCR, ou enquanto você está fazendo a PCR, tá? Existe um equipamento que bota 4 caixas de sapato em pé, desse jeito, e tudo que acontece lá dentro, evitando o primeiro grande erro de falta de especificidade da PCR, tá? Que é fazer a extração em ambiente aberto. Tá? Esse ambiente aberto contamina os testes, não só entre si, como o operador contamina os testes. E na real time, eles tiveram que mudar a maneira de revelar. É uma fluorescência. Nessa maneira de revelar, os malucos inteligentes falaram, agora nós temos que botar isso dentro de uma caixinha. Né? E dentro dessa caixinha, conseguiu-se aumentar a produtividade, ou seja, fazer mais PCR de mais pacientes ao mesmo tempo, conseguiu-se baratear o custo, aumentar a especificidade, aumentar a sensibilidade, tá? E tem uma televisãozinha que, na medida em que o DNA do vírus vai amplificando, você vai vendo uma parabólicazinha crescendo assim, ó, numa escala logarítmica. Então, alguém botou essa televisãozinha para ver lá, aparecer e fala assim, olha, eu estou vendo a reação em tempo real, tá? Mas o tempo real não é um fundamento. O que é um fundamento é a tecnologia de revelação da amplificação do DNA por fluorimetria. Eu vou parar agora durante 30 segundos e vou dizer que quem tem um RNA viral e o laboratório, através de todo aquele arcabouço técnico, tecnológico e de reagentes, ele produz a PCR. Codou-se o DNA, tá? E aí, esse DNA, alguém que falou o seguinte, eu quero fazer a minha PCR buscando regiões do envelope do vírus. Tá? Nós sabemos que esse vírus é composto por 26 mil nucleotídeos. Eu queria informar que a professora Mary Rogers falou que, graças a Deus, até agora, uns 10 dias atrás, eles só encontraram 147 nucleotídeos mutantes. E isso é muito bom. E nós usamos verdadeiras iscas de nucleotídeos que, dentro do DNA codado, eles vão encaixar aonde aquele joguinho, citosina, timina, adenina, guanina, só vai ter aquele lugar para ele. E ele fica ali. Uma cópia, se tiver presente, do RNA do vírus que codou um DNA. Então ele vai achar o lugarzinho dele aí. Aí a gente vai jogar na maneira de falar. Lá dentro tem nucleotídeos sobrando de tudo, adenina, timina, guanina, citosina, e tem uma engenheira química lá, acho que ela é farmacêutica, bioquímica, chamada taquipolimerase. Ela tem a capacidade de olhar e ver se tem uma citonina, ela põe uma guanina. Se tem uma guanina, ela põe uma citosina. Se tem uma timina, ela bota a irmã da timina. Eu perdi agora, mas vamos lá. Isso chama-se amplificação daquele DNA. Se eu faço isso uma vez, eu tenho 2 cópias. Se eu faço outra vez, eu tenho 4, eu faço 8, eu vou assim, até ter milhões de cópias. Isso sim, me dá capacidade de dizer que eu tinha, teoricamente, uma cópia e consegui revelar que ali tem o RNA viral. Tá? Bom, mais importante, professor Nilo, do que falar técnico,
É dizer assim, aonde que estão os problemas de especificidade e sensibilidade? A especificidade, ela é prejudicada com PCRs, que são chamadas de abertas, porque contamina. E as fechadas não contaminam. Você põe dentro de cartuchos. Eu tenho uma experiência muito moderna de botar isso dentro de um biochip e ingressar no aparelho, aí acabou. Agora, a sensibilidade dela, ela é mais complexa, tá? Depende de qual época que você colhe, tá? Então, por isso, vocês médicos estão dizendo, sim, teve o sintoma, colhe no 3º ou 4º dia. Isso vai mostrar a possibilidade de lá estar no momento mais intenso de carga viral. Aonde colher? Olha, colher na nasofaringe. Colhe nos 2 orifícios de nasofaringe. Se quiser colher na oro, colhe, mas de 20% a 30% de resultados falsos positivos de quem não colheu na nasofaringe, colheu só na orofaringe. É melhor colher nos 3, na dúvida. Tá? A nasofaringe já dá problema, porque você tem que ir com o suave lá dentro e sentir na nuca, tá? Que está chegando na nuca o suave. Eu fiz isso comigo para poder falar. Agora, o grande problema ainda da sensibilidade é o problema da sensibilidade clínica, que é a responsabilidade do médico. Eu tenho responsabilidade analítica no laboratório quando eu digo que todo paciente que deu PCR positiva tinha o vírus. E entrego ao mercado também a sensibilidade de 99,9. Isso é sensibilidade analítica. Agora, doutor, você tem que me dar um paciente com sensibilidade clínica. Ele está colhendo no momento certo, no dia certo. A junção disso é que vai aumentar a especificidade. Tá? A carga viral, já vou concluído por aqui, ela serviu para, depois de termos a PCR quantitativa, começou-se a falar em carga viral. Isso é importantíssimo para o médico, foi um passo à frente, porque ele sabe a quantidade de vírus que ele tem no paciente, ele vai poder monitorar ele através do tratamento, através da educação que ele dá ao paciente, dizendo, olha, você não está tomando o medicamento, mudar o medicamento, diminuir ou espaçar o prazo entre os medicamentos. Tá? Eu trago agora que dentro do espectro do vírus, desde o período de incubação até a produção de anticorpos, eu trago para vocês isso aqui, ó. Eu não sei se vocês veem direito, mas eu estou falando do teste rápido. E outros exames que vão mostrar a inflamação. Um deles é o dedímero, que se tiver alto vai mudar a nossa conduta inicial, fora função renal e eletrólitos, porque são alterações que podem estar presentes quando esse paciente chega no pronto-socorro com uma doença mais grave. Pode passar, Juliana. Os exames específicos, o professor Silvio já acabou de falar quais são os disponíveis. A gente tem que notificar, porque é uma doença de notificação compulsória, tá? Dependendo do tempo de sintoma, a gente vai escolher um ou outro teste. Então, se é um paciente que chega para a gente com sintomas entre 3 a 7 dias, a gente acaba colhendo um SWAB para poder avaliar o PCR desse paciente, tá? A gente pode pedir também um painel de outros vírus, porque ainda mais agora que começa o inverno, além do Covid, a gente tem outras síndromes respiratórias e tem que ser excluídos também, como diagnóstico diferencial nesses quadros. E as sorologias a gente vai pedir para os pacientes que já chegam com sintomas com mais de 8 dias. Então, só para complementar um pouco a parte que o Dr. Silva acabou de falar, de cada um de forma específica, esses são os que a gente acaba usando mais na prática, porque é o que está disponível para a gente dentro dos protocolos, né? Pode passar, Juliana, por favor. Quando a gente fala de imagem, tem alguns exames que são importantes serem pedidos. Dependendo da sintomatologia do paciente, a gente acaba tendo que lançar mão de alguns exames complementares. O raio-x de tórax, ele é sempre pedido em todos os pacientes, e se tiver suspeita de qualquer comprometimento pulmonar ou de uma dispneia com desaturação comprovada, a gente acaba pedindo tomografia de tórax para ver qual que é o grau de comprometimento pulmonar desse paciente, para que ele possa ser tratado de forma mais adequada. Principalmente, então, se ele tiver uma saturação menor do que 95% na admissão. Pode passar, Juliana. Feito esses exames, esse paciente vai ser encaminhado para tratamento. Se for uma doença moderada, ele vai para a unidade aberta, enfermaria, que é o setor que a gente atua lá na Santa Casa.
eu, a professora Raquel e outros professores, né, que vocês já tiveram aula, ou ele vai para terapia intensiva se ele tiver uma doença grave, ou chegar com uma sepse ou com choque séptico. O que tem de medicação para ser feito nesse momento, quando ele chega com uma suspeita de Covid? A hidroxicloroquina, apesar do Ministério da Saúde, todo o debate que a gente sabe que tem, é uma droga que não tem nível de evidência para ser usada, então nós não usamos lá na Santa Casa. O anticoagulante, ele pode ser usado em algumas situações. A escolha da heparina ou da enoxaparina, heparina de baixo peso molecular, né, não fracionada, ela vai depender do perfil do paciente, se tem disfunção renal ou não associada, tá? E ela vai ser usada de forma profilática em todos os pacientes que internarem, mas de forma terapêutica se eu tiver alguma evidência de doença com trombose. Então, se ele internar e tiver uma tomografia com TEP, que é uma complicação que pode acontecer, ele vai ser anticoagulado. Se ele chegar com um dedímero muito alto, ele também vai ser anticoagulado acima de 1.500. Então, tem algumas indicações que o anticoagulante vai ser usado numa dose mais alta do que a dose profilática. Pode passar, Juliana, por favor. Corticoide. O corticoide, ainda mais essa semana, saiu um artigo novo, né, mas ele já vinha sendo usado nesses pacientes que são internados, principalmente pacientes com doença moderada grave. O corticoide de escolha que a gente usa com mais frequência, né, no nosso protocolo atualmente, esse protocolo tem umas 3 semanas, é a metilprednisolona, a gente usa por 5 a 7 dias, em quais pacientes? Aqueles que apresentam dessaturação, com uma saturação de oxigênio menor do que 93% e tem, então, necessidade de O2 nasal, ou aquele paciente que fez a tomografia de tórax e tem um comprometimento pulmonar pela doença maior do que 25%, ou paciente que tem dedímero muito alto, acima de 1.000, 1.500, ou uma ferritina maior do que 300. São todos marcadores de inflamação, e como o corticóide ele atua numa via anti-inflamatória, acredita-se que ele tenha realmente um bom papel no controle mais adequado desses pacientes que têm uma manifestação mais grave da doença, né? O último artigo que saiu há 2 dias atrás, ele fala sobre a dexametasona, mas os dois corticóides podem ser usados também no tratamento desses pacientes. Pode passar, Ju. Oseltamivir, que é o Tamiflu, a gente acaba usando nos pacientes quando eles chegam antes de sair o resultado do PCR. Assim que confirma uma infecção por Covid, essa medicação ela é suspensa, ainda mais nessa época que a gente tem outros vírus respiratórios. E os antibióticos, eles vão ser usados quando a gente tiver suspeita de alguma infecção bacteriana responsável pelo quadro ou associada ao quadro. Então, eu vou ter uma imagem sugestiva de uma pneumonia, vou ter um DHL alto, leucocitose, febre, uma tosse produtiva, um quadro clínico um pouco diferente de uma infecção viral. Então, nesses casos, a gente acaba fazendo antibiótico, e o antibiótico de escolha vai ser uma cefalosporina de 3ª geração, por exemplo, ceftriaxone associado à azitromicina, né? Então, pacientes com doença grave e moderada acabam fazendo uso de antibiótico nos primeiros dias de admissão, né? Juliana, pode passar, por favor. Com relação aos critérios de alta, esse paciente, então, quando ele vai apresentando uma melhora clínica, né, dos sintomas que ele deu entrada no pronto-socorro, uma melhora dos parâmetros laboratoriais, então se ele passa a ter uma saturação melhor, se ele usava oxigênio, agora passa a ficar sem oxigênio, depois de 48 até 72 horas de estabilização do quadro clínico, a gente avalia a alta desse paciente para que ele possa retornar para casa e o acompanhamento na sua unidade de saúde, né? Esse é um protocolo que a gente fez lá na Santa Casa, pelo professor Ricardo, professora Bárbara, Raquel e o Tárcio. Trouxe para vocês um pouco da nossa experiência lá na Santa Casa. Eu não tenho todos os números para passar para vocês em termos de quantos pacientes internaram em cada unidade, mas a gente teve nesses 2 meses 116 pacientes internados com Covid confirmado, com uma taxa de mortalidade de 16%, foram 19 óbitos, né? Talvez o Jansen possa complementar um pouquinho mais, porque realmente os pacientes mais graves foram para a UTI. A nossa taxa de alta ou de transporte para outra unidade é alta, é uma enfermaria de alta rotatividade, mas a impressão que a gente tem é que o paciente que chega realmente com queixa de dispneia e de saturação é o paciente que tem maior risco de evoluir para uma doença grave, e esse a gente fica mais atento e já é encaminhado lá para o Jansen cuidar na terapia intensiva, e aí eu deixa para o Jansen contar um pouquinho da experiência dele também, tanto na Santa Casa quanto nos outros hospitais que ele atua. Tá? Obrigada, boa noite. A terapia intensiva, de fato, ela
foi, no início, né, o cenário principal de hospitalização dos pacientes acometidos com as formas mais graves da pneumonia viral pelo coronavírus, né? A gente tem um percentual muito grande de pacientes com a forma de pneumonia assintomáticos, mas à medida em que a doença progride, a forma sintomática leva esse paciente a uma porta de entrada. Nem sempre essa porta de entrada é a atenção primária, como a atenção terciária, como a Dimitra bem documentou, mas a atenção terciária e a terapia intensiva serão os locais de cuidado dessa doença viral. A gente tem um protocolo, que é esse protocolo que está projetado, que é o protocolo do Hospital Unimed, que eu também trabalho, que a gente está adaptando ao nosso Hospital Santa Casa, e que estabeleceu critérios para a hospitalização em terapia intensiva. Se a gente observar no slide poluído, a gente vai ver que o critério basicamente é de oxigenação, em função da necessidade de monitorização de deterioração precoce da parte respiratória desses pacientes. A doença é sistêmica, ela foi gentilmente apelidada como sepsis viral, né? Portanto, ela tem componente de evolução para disfunção multiorgânica, como os processos inflamatórios críticos que os nossos doentes enfrentam. Mas ela tem uma característica principal de, no início, ela ser uma pneumonia e que leva a um dano progressivo da membrana alvéolo capilar. E, portanto, a oximetria, ela se popularizou como um gatilho, né? Tanto em ambiente domiciliar como na atenção secundária e terciária, para a identificação dos casos de maior risco para deterioração respiratória. Pacientes com saturação abaixo de 93% ou 93%, que necessitam de um suporte de oxigenoterapia suplementar acima de 3 litros, a gente já considera apropriado a monitorização no ambiente de terapia intensiva. Muitos desses pacientes vão ser elegidos para otimização do suporte respiratório em oxigenoterapia. No início, a ventilação não invasiva ela foi contraindicada pelo seu alto grau de aerosolidificação, assim como a oxigenoterapia em altos fluxos. Na medida em que a gente foi ganhando segurança da proteção individual das equipes e também criando ambientes mais aerados ou ambientes mais protegidos, a intubação orotraqueal, que era indicada de maneira muito precoce, e a gente precisa reconhecer que muitas vezes para proteger da aerosolidificação e a contaminação em sequência das equipes, no percentual de pacientes que chegou a 60% a 70% dos pacientes criticamente enfermos em unidade intensiva de representação de intubados, isso foi progressivamente diminuindo, e a gente tem tido agora, em ventilação mecânica invasiva, um percentual proporcionalmente menor, em algumas unidades menor que 40% e até 20% apenas de pacientes intubados. Em relação às terapias medicamentosas para o paciente criticamente enfermo no ambiente intensivo, a gente ainda continua discutindo o real papel, o benefício da corticoterapia, especialmente para a progressão de formas moderadas e das formas moderadas para as formas graves. Essa semana, como a Lívia muito bem falou, esse assunto ele ganhou muita evidência. Nas últimas 48 horas, ele é quase que uma constante de discussão da utilização da dexametasona como uma estratégia anti-inflamatória com considerável redução da progressão para as formas graves. A gente precisa ter muita cautela em relação a esse dado, é apenas um dado preliminar, de um estudo com endpoints diferentes do que ele obteve, mas a gente está, neste momento, convivendo com muito mais afinidade, né? Muito mais simpatia, eu vou usar, com a corticoterapia, especialmente nas formas moderadas e nas formas graves de doença. E em relação aos pacientes de enfermaria, esses que ainda não vão para terapia intensiva, a corticoterapia também tem ganhado ampla discussão e já há uma tendência a dose, que se considera dose baixa, né, de dexametasona 6 miligramas, ou uma dose equivalente de metil de 30 miligramas, ou seja, uma dose menor
do que a postulada no início, em março e abril, que era de 61 mg por quilo dia, em 2 tomadas endovenosas de metilprednisolona. Em relação a outras terapias associativas, a gente reforça muito que o desfecho fatal, né, desses pacientes criticamente enfermos na terapia intensiva, a gente tem observado uma incidência preocupante de tromboembolismo pulmonar. Então, apesar de ser uma doença inflamatória e ela mexer em todas as vias, a via protrombótica parece ser a via principal dessa doença. E os pacientes têm uma incidência aumentada de trombose venosa profunda e uma incidência igualmente aumentada de tromboembolismo pulmonar. Então, a profilaxia, como já era boa prática na terapia intensiva, ela deve ser recomendada para todos os pacientes com caso suspeito ou confirmado de síndrome respiratória pelo coronavírus. E, em alguns casos, onde a gente observa uma alteração dos marcadores protrombóticos, muitos marcadores foram discutidos, o dedímero e o fibrinogênio talvez sejam os principais, além dos marcadores inflamatórios que a gente monitoriza, eles parecem ser gatilho para uma dose maior de profilaxia, que seria uma dose supraprofilática ou uma dose subterapêutica, em torno de 1 mg por quilo dia. Então, nos pacientes com uma síndrome respiratória, ou seja, com evento respiratório, e o marcador protrombótico já alterado, a gente já tem tomado a decisão de fazer uma dose subterapêutica, né, supraprofilática, de 1 mg por quilo dia. E naquele que é um caso suspeito forte de um evento trombótico ou embólico, a gente já migra, como a gente poucas vezes fez em medicina, já para uma dose terapêutica de heparina de baixo peso molecular de 1 mg por quilo dose, de 12 em 12 horas. Aqui é no próximo slide, a gente tem uma apresentação do que essa doença inflamatória traz, não só em relação às questões infecciosas, mas também a esses eventos que eu estou destacando em relação aos eventos trombóticos. E eu ressalto agora, além da questão da embolia pulmonar, uma incidência maior de doença coronariana nesses pacientes criticamente enfermos que são internados em terapia intensiva com a síndrome viral pelo coronavírus. Em relação à terapia para o doente criticamente enfermo, as tabelas de sedação e as drogas, elas serão as mesmas, as drogas que a gente utiliza de maneira rotineira para sedar e intubar os pacientes criticamente enfermos acometidos por outras patologias. Então, não há dado hoje em literatura que defenda ou sugira um sedativo de escala de importância maior do que a gente, no início, entendia que esses pacientes ficavam muito tempo em ventilação mecânica, portanto, eles tinham necessidade para conforto, né, e para adequação ao suporte ventilatório de doses e de tempos maiores de sedação, e aí a gente acabou vendo uma complicação comum de paciente sedado, né, que era a alta incidência de delírio na interrupção da sedação. E também uma incidência maior, que a literatura discute no termo, mas na síndrome clínica ela reforça, de abstinência na interrupção da sedação. Mas muito em função, porque nós intubávamos muito, mantínhamos os pacientes muito tempo em ventilação mecânica e para conforto e também para os pacientes que evoluíam com as formas mais graves, a SARA, doses mais elevadas de sedativos. Em relação aos bloqueadores neuromusculares, especificamente, a gente sabe que esses pacientes com grande comprometimento da troca gasosa e um impacto maior na oxigenação, eles necessitam de um suporte ventilatório, mas ao contrário das outras patologias que levam à SARA, nessa SARA, da síndrome respiratória pelo coronavírus, a pressurização, né, a utilização de parâmetros mais elevados em ventilação mecânica no que tange à pressão expiratória final das vias aéreas, a famosa PIP, ela não parece ser uma rotina. Apenas 25% dos pacientes vão ter a forma
da síndrome respiratória clássica, da SARA clássica. A maior parte dos pacientes vai ter uma forma que tem uma complacência pulmonar, ou seja, uma capacidade de acomodar o ar preservada. Portanto, esses colapsos que a gente costumava ver nas SARAs por outras doenças virais e bacterianas, por exemplo, em paciente criticamente enfermo, no COVID especificamente, ela precisa, para garantir a oxigenação, de pressões inspiratórias menores. Seguindo agora na nossa apresentação, eu mostro agora um fluxo de insuficiência respiratória em relação à decisão de intubação. A gente trabalha na síndrome respiratória pelo COVID com percentuais bastante até objetivos, como a gente poucas vezes viu em medicina também, para decisão da introdução da via aérea invasiva. A recomendação de não retardar, além de ter a questão da proteção das equipes, também tem a preocupação da progressão rápida. E parâmetros em literatura para identificação dos pacientes com maior risco para deterioração respiratória, como frequência respiratória acima de 28, para uma saturação acima de 92, com uma necessidade de uma fração inspirada de oxigênio, por exemplo, em modo não invasivo, acima de 50%, esses pacientes já são pacientes que devem ser olhados com eleição para via aérea invasiva. Nenhum dado hoje é robusto o suficiente para manter os pacientes em não invasiva contínua sem a melhora desses parâmetros que eu apontei. Então, ventilações não invasivas prolongadas que a gente fazia para outras patologias, por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente não tem indicado e não tem visto em literatura indicação para ofertar aos pacientes acometidos com COVID. Nesse slide, eu mostro um fluxo de atendimento aos pacientes que vão ser ventilados mecanicamente com os ajustes iniciais da ventilação mecânica. Essa é uma proposta de algumas campanhas, e a campanha de sobrevivência da sepsis encampou esse ajuste inicial de acordo com a deterioração e o comprometimento da oxigenação, mas eu reforço que esses pacientes eles devem ser individualmente tratados. Cada paciente vai ter a sua meta de oxigenação atingida com um parâmetro individual de ajuste da ventilação mecânica. Então, apesar da gente sugerir uma proposta inicial, esse ajuste ele deve ser individualizado, daí a importância de centros preparados, com equipes preparadas e com treinamento para o manejo da SARA. Nesse slide eu destaco, pode ir para o próximo, eu destaco que os pacientes obesos, que são subpopulações de risco de fazer as formas de pneumonia, as formas graves de pneumonia pelo COVID, que eles têm um manejo muito similar ao manejo do paciente obeso em outras condições, e as metas em relação ao suporte ventilatório, elas também são muito semelhantes ao paciente não obeso. Então, desmistificando que o paciente obeso, como subgrupo de risco para adoecer pelas formas graves da pneumonia viral pelo coronavírus, necessitariam de algum tipo de tratamento especial, mas o manejo ele é muito similar ao das outras patologias que acometem essa subpopulação de pacientes. Aqui, um slide um diapositivo para ilustrar a posição de prona, que é essa posição do nadador, ou posição invertida, que traz para zonas mais oxigenadas, melhor perfundidas, ou seja, a gente faz um equilíbrio entre a oferta de ventilação e perfusão, tornando as zonas que estavam colapsadas por peso dependente para zonas mais ventiladas e, portanto, perfundidas. Essa é uma estratégia que a gente tem para a COVID, feito algumas adaptações. A gente antes mantinha o paciente por curtos períodos de tempo nessa posição, em torno de 16 a 18 horas, que a gente considerava um curto período de tempo. Para a COVID, a gente tem mantido tempos maiores e até repetido a estratégia, entendendo que essa é uma inflamação com lenta progressão e também com lenta remissão,
e que muitas vezes esse pulmão com esse alvéolo inflamado vai se beneficiar dessa inversão de posição para reversão dos colapsos nas zonas dependentes. Pode passar. Aqui é só uma meta-análise, onde eu disse a necessidade de cautela em relação ao paciente criticamente enfermo com pneumonia viral por coronavírus para a introdução empírica e precoce do antimicrobiano. No início da pandemia, a gente imaginava, pelos dados preliminares da China, que a co-infecção bacteriana era muito elevada, e hoje a gente sabe que os dados mais purificados, né, e de centros com características de pacientes mais próximas à nossa, que essa co-infecção bacteriana com a pneumonia viral, ela gira abaixo de 14%, já tem dado em literatura sugerindo uma co-infecção menor que 11%, em torno de 7%. Portanto, o início precoce de antimicrobiano no diagnóstico da pneumonia viral, ele deve ser revisado, ele deve ser revisto, e, na minha sugestão, reconsiderado, o que não invalida a gente monitorizar a existência de co-infecção, do aparecimento durante o tratamento da co-infecção com Covid, mas uma das explicações pela alta incidência de infecção bacteriana no início já da infecção viral era a harmonia, né, e a flexibilidade que a gente vivia com a utilização da corticoterapia, inclusive em doses muito elevadas, em doses que a gente chama em terapia intensiva de mini pulso terapia, o que a gente não tem feito mais. Então, deixei aqui só um alerta sobre a necessidade de cautela e a tendência agora, a literatura, mostrar que a co-infecção no início a co-infecção bacteriana no início da infecção viral, ela não é tão prevalente como a gente imaginava. Aqui eu falo sobre uma necessidade de estratégia para a gente diminuir o tempo de hospitalização, especialmente na terapia intensiva desses pacientes. Lembrando que no início da pandemia, a gente tinha uma preocupação com disponibilidade de leitos de terapia intensiva. E um dos maiores dificultadores da liberação do leito de terapia intensiva era o tempo de permanência desses pacientes, que chegou a ser no início de 14 a 21 dias, depois esse número caiu para 10,5 dias, e agora a gente está vendo que esse número está indo para baixo de 10 dias de permanência, em média, desses pacientes no ambiente intensivo. Então, em função dessa permanência, houve uma grande mobilização e disponibilização de leitos intensivos, e agora a gente tem visto que esse tempo ele tem diminuído. Avançando um pouco mais, eu destaco algumas terapias que o Surviving Sepsis Campaign campa em relação à estratégia medicamentosa para esses pacientes. E aqui eu falo, nesse slide, a necessidade da gente entender que distúrbios clínicos muito comuns em outros pacientes críticos, especialmente acometidos com síndrome respiratória, também são vistos nos pacientes com Covid. E a gente precisa ter muita atenção à alta incidência nesses pacientes de hipocalemia. A hipocalemia ela foi, no início, uma causa independente de aumento de mortalidade nesses pacientes. Ela era subdiagnosticada e subobservada. Agora a gente tem tido um pouco mais de dado e, da mesma forma, mais atenção em relação a esse distúrbio. Pode passar. Em relação à disfunção multiorgânica, pode passar, Ju. Em relação à disfunção multiorgânica, a gente observa uma incidência agora maior de disfunção renal nesses pacientes gravemente inflamados pela síndrome respiratória pelo coronavírus. E a gente tem dois momentos principais, que é a disfunção renal precoce, uma incidência em torno de 20%, a 30% de necessidade de terapia de substituição renal nos primeiros 2 dias. Depois isso equilibra, e aí na fase da complicação por pneumonia bacteriana, sobreposta à pneumonia viral, a gente volta a ver uma incidência maior de disfunção renal com necessidade de terapia renal substitutiva. Aqui eu comento um pouco sobre a segurança em relação aos métodos dialíticos, inclusive aos métodos de suporte circulatório. Havia uma preocupação
preocupação se esses seriam métodos de risco, inclusive de disseminação da infecção viral, mas os estudos de segurança já têm mostrado que esses métodos eles são seguros para esses pacientes. Então, a gente tem essa segurança agora para implementar tanto o suporte renal dialítico, a terapia renal substitutiva em diálise, quanto o suporte circulatório para os centros que oferecem esse tipo de recurso. No próximo slide, eu comento um pouco, pode passar, Ju? Eu faço um comentário em relação aos desafios, né, e é um fluxograma que eu considero bastante interessante sobre a necessidade de uma avaliação adequada em relação à sobreposição das infecções bacterianas e a necessidade da gente também estar atento numa fase mais tardia da pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, são 2 momentos terapêuticos para a pneumonia bacteriana nos pacientes criticamente enfermos. O precoce, naquele paciente que vem com co-infecção bacteriana de comunidade, que hoje a gente sabe que não é mais tão prevalente quanto a gente imaginava. E a atenção que a gente tem que ter, especialmente a partir do 7º e 8º dia de ventilação mecânica nesses pacientes, da pneumonia relacionada, né, ou associada ao suporte ventilatório. Pode passar. Esse foi o último. Excelente, Ju. Então, eu termino destacando que a SARA, pela pneumonia viral, pelo coronavírus, ela tem, em sua maior parte da terapia, para o doente criticamente enfermo, similar às outras SARAs. As particularidades estão em relação às alterações vistas em relação à complacência pulmonar e ao manejo, né, e à estratégia ventilatória exigida. E em relação ao tratamento com as outras terapias, a gente ainda tem muitas coisas controversas em terapia intensiva. E a mensagem final que eu vou deixar é que, no doente criticamente enfermo, a gente deve tratar esses pacientes como a gente fez a vida inteira. E o que vai fazer a diferença para o suporte desses pacientes é a atenção, é o cuidado, é a vigilância, é a presença de equipes preparadas para uma doença tão caprichosa, mas tão preocupante, especialmente no meu nicho da terapia intensiva, que é a síndrome respiratória aguda grave. Obrigado. Queria agradecer ao Jansen, eu queria agradecer a todos os apresentadores, o Rodrigo, o Silvio, a Dimítria, parabenizar a todos eles, a Lívia, o Jansen. Nós temos uma reunião que já demora 2 horas, e eu queria registrar, nós temos 215 pessoas no momento na sala, tivemos um pouquinho mais. A gente tem um breve espaço de tempo para um debate, e eu tinha elencado a Raquel e o Lauro para fazer um comentário, iniciar um debate, mas eu quero, pelo menos nesse final da apresentação, ouvir ambos. Pela ordem, eu queria chamar a Raquel primeiro. As mulheres sempre têm prioridade aqui no nosso debate. Raquel, você poderia abrir o seu microfone e fazer um comentário, por favor? Boa noite a todos. Eu me sinto honrada de estar aqui nessa discussão e, antes disso, de estar participando como professora voluntária da enfermaria de Covid, que para mim está sendo realmente uma oportunidade de maturidade como profissional médica, né? E talvez o que também justificou esse meu desejo é que há mais de 10 anos eu trabalho no PA de São Pedro, onde, embora eu tenha visto uma força-tarefa de ajustes, separação de leitos de pacientes que tiveram indicação de internação esperando um leito hospitalar, tentativa de isolamento, de terapia de urgência para paciente COVID, paciente não COVID, a demanda para a equipe médica é assim, quase intolerável. Então, eu participar dessa equipe de COVID está sendo estruturante para mim, né? E no primeiro momento,
a prefeitura não teve criação de protocolos, a gente só foi treinado para intubação precoce, era até uma pergunta que eu muito perturbo o Tarso, que fez parte da criação do protocolo da Santa Casa com a gente, e queria ouvir a opinião do Jansen, que já deixou bem claro. E cheguei nessa enfermaria como voluntário da Santa Casa com essa preocupação. Será que os residentes, os plantonistas do pronto-socorro da Santa Casa estavam com essa deficiência de treino no manejo desse paciente grave, o treino nesse primeiro atendimento, que é tão importante na decisão se intuba, se não intuba, se usa os critérios de intubação precoce, se tem estrutura de ventilação mecânica no pronto-socorro para tolerar um obeso, tem sido um drama que eu tenho vivido muito no PA de São Pedro, assim, por deficiência de estrutura, por não criação de protocolos, por não treino da equipe para lidar com um paciente tão desafiador, né? E a Santa Casa tem me orgulhado muito, com toda a força-tarefa da criação dos protocolos, da enfermaria, com todas as dificuldades, mas organizada para receber pacientes, né, que eu estou vivendo na enfermaria, e eu sei que a UTI está seguindo a mesma linha. Só aumenta a minha frustração no PA de São Pedro. E ainda, assim, só um desabafo, eles abriram 20 leitos, não tem equipe estruturada, não tem protocolo definido, não sei se tem nem respirador disponível, não comunicou a gente, e a gente não sabe qual é o objetivo real disso. A minha vontade era que a Santa Casa sumisse esses 20 leitos. Desculpa me emocionar, porque é frustrante, de verdade. Desculpa, eu finalizo minha fala aqui. Um beijo, Raquel. Um beijo, Raquel. Você é uma heroína, Raquel. Você é uma grande reumatologista e se dispôs voluntariamente para ir para a Santa Casa atendendo a enfermaria de Covid. Você tem um valor inestimável. Laurinha, esse é um pedaço do Brasil, Lauro. Tá? O Brasil das notícias ruins, entendeu? O Brasil do despreparo para uma pandemia, tá? E o tamanho do fosso, né, entre a literatura, o que a gente lê, dos protocolos, né, e da realidade do dia a dia do Brasil. Palavra contigo, Lauro. Eu vou ser bem breve, porque eu acho que nós estamos com 2 horas de live. Eu acho a iniciativa maravilhosa, atraiu mais de 200 pessoas, mas eu acho que a gente tem tantos temas e a gente tem muita coisa a explorar em cada tema. Sobre virologia, fala do Rodrigo, muito boa. Esse vírus tem tido mutações, né? Existe uma última mutação, existe uma teoria que o que aconteceu em Nova York tem a ver com a mutação desse vírus que lhe deu maior infecciosidade, né? E capacidade de disseminação mais rápido. Tem um trabalho muito interessante que saiu agora, mostrando uma mutação. E esse vírus muta pouco, né? Ele muta pouco, isso é uma vantagem. Na fala do Silvio, eu queria fazer um comentário, só para dizer, eu não sei se os senhores sabem, a Sociedade Paulista de Infectologia fez uma live terça-feira, onde Celso Granato deu a aula do Fleury, na semana passada, e eu descobri que o Fleury está com testes piores do que o Silvio, né? Eu fiquei muito orgulhoso de saber que o Espírito Santo está com quimioluminescência da Abbott e o Fleury hoje está com quimioluminescência chinês, tendo que acabar com a quimioluminescência chinesa. Então, hoje, nós estamos à frente de São Paulo em sorologia. E aí eu queria dar os parabéns a Silvio, porque foi ele que cavou esse teste e trouxe esse teste para cá. Na fala da Dimítria, eu acho que teve uma coisa maravilhosa, um comentário maravilhoso, quer dizer, como é que essa coisa vai envolver a atenção básica e como é que a atenção básica pode proteger e pode contribuir em relação ao Covid. E aí é a vantagem que a gente tem do SUS, né? O país tem um SUS. Isso poderia ter nos ajudado a enfrentar melhor a pandemia se não fosse essa polêmica doida, se distancia, se não distancia, essa desorganização louca. Quer dizer, nós perdemos a chance de utilizar bem o SUS.
utilizar bem a atenção básica. Nós estamos há 3 meses confinados, todo mundo desesperado. Eu tenho tido pacientes ligando para mim, falando assim, doutor, eu vou pegar a Covid essa semana, que eu vou sair de casa. Eu não aguento mais ficar em casa. Então, perdemos o tempo melhor do confinamento. E eu só vou dizer, Nilo, que a gente tem que abrir espaços para bons debates. Ontem, nós temos um país ainda com uma taxa de contágio alto, né? O Brasil está com uma taxa de contágio pelo Imperial College de 1,1, mas é um país muito diferente de pedaço a pedaço, tem lugares que estão disparando, tem lugares que não. A grande Vitória estabilizou, né? A informação que a gente tem dessas 2 últimas semanas é que a grande Vitória estabilizou, principalmente Vitória e Serra tiveram uma pequena tendência de queda, mas com muita morte. Estabilizou, nós temos leitos, porque nós tivemos uma expansão rápida de leitos. E com esse depoimento da Raquel, o Estado optou por botar leito em UPAs. Eu não sei se essa é uma estratégia inteligente, porque esses leitos estão contando e eu não sei se eles são eficazes. Então, hoje o Estado está com 79% de leitos, mas com a mortalidade lá em cima, né? Ontem, um amigo meu morreu na intubação, né? E um amigo meu morreu na intubação num apartamento. Eu gostaria de ter um momento, uma hora, para discutir com o Jansen o que eles aprenderam aqui de evitar, porque na Itália aconteceu isso, muita morte na hora de intubar. E ontem um amigo meu estava no apartamento, tinha acabado de falar com a família, estava no quarto, né? E foi ressonar, teve uma dificuldade respiratória, a equipe chegou e ele morreu na intubação. Então, eu vou concluir, já falei demais, eu acho que tem muito aspecto interessante para a gente conversar, e eu acho que você está de parabéns por montar essa equipe. Mas... Queria agradecer a presença de todos, queria agradecer muito a presença das pessoas que compareceram a essa sala, para essa reunião.